Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre a chave da transcendência, né? A gente vive buscando transcendência, conhecer a si mesmo, né? Então, vamos fazer uma live, né, sobre esse assunto aí, para a gente entender melhor. Então, veja bem, a consciência, né? A conhecer a si mesmo, né? O título ou a chave da transcendência é a mesma coisa. E a consciência é o pilar central de toda a experiência humana, né? O caminho do eu. Todas as pessoas que estão buscando pela transcendência, tentando buscar o autoconhecimento, ele vai fazer o caminho do eu interior. Por isso que a gente fala que tudo isso está dentro da gente, não está fora. Não adianta você querer buscar fora algo que está dentro de si. Né? Então, você precisa fazer esse caminho dentro do seu interior para você entender a sua alma, para você entender o seu ego, para você se entender enquanto ser humano. E o fato de não saber quem nós somos e como, é como se fôssemos alguém com uma alma, né? Uma alma em branco, né? Porque nós não desenvolvemos esse lado. E algo que é em branco, né? Por exemplo, uma alma, por exemplo, ela está propensa para que outras pessoas venham e escrevam o que quiser e colocam o que quiser, e a gente vai acabar acreditando, porque ela está vazia, ela não tem conteúdo nenhum. Então, tudo que trouxerem, né, a gente vai aceitar. E aí é por isso que nós temos que desenvolver as nossas potencialidades, as nossas capacidades, para que nós não tenhamos uma alma em branco. A cultura, né, de rir, nos programar, né, elas querem que a gente querem nos programar, entendeu? Então, quando você não tem nada dentro de si, você não busca no seu interior, não sabe o que realmente você tem na sua alma, você fica sujeito ao que a cultura de um lugar determina, você fica sujeito a que uma determinada doutrina determina para você, o que uma determinada filosofia determina, porque você não desenvolveu nada. Então, tudo que vir, a sua alma é obrigada a aceitar, né? Por exemplo, se você é judeu, você é programado para acreditar num Deus único. Foi o judaísmo que criou o monoteísmo, né? E então, assim, né, a nossa consciência fica adormecida, porque se de repente você é o judeu acredita numa só, o socialista ele vai acreditar o quê? Que tem que ser ateu, né? O comunismo, por exemplo, vai seguir a doutrina de Marx, ele é um ateu, porque ele não tem religião nenhuma. Assim, a nossa consciência, né, ela fica adormecida e fica à mercê daquele que quer apresentar o melhor argumento. Daí as pessoas ficam, né, determinando regras, não, porque o judaísmo é melhor, porque o comunismo é assim, porque o socialismo é desse jeito, porque você não pode, você tem que aceitar você tem que aceitar esse partido, você tem que aceitar essa religião, porque você não tem nada dentro de si que determine qual é a sua colocação mediante todas essas coisas que são colocadas para você, né? Mas a alma, ela tem muito a questionar, né? Ela tem muito questionamento e depende de nós irmos buscar, porque, na verdade, a alma é algo velho demais. Ela teve muitos aprendizados em todo o decorrer dessa jornada da vida, né? Ela foi aprendendo. Então, depende de nós ir buscar com a nossa inteligência, e buscar com a nossa consciência, encontrar o entendimento dentro de nós. A nossa inteligência, ela é o fruto da função cerebral.
tá? E toda descoberta sobre as coisas acontece, né? Não acontecem, elas aconteceram por um acaso, né? Tudo é desorganizado, tudo que o jeito que vai sendo colocado na mente, né? Tudo que você aprende uma coisa aqui, aprende outra coisa lá, você vai jogando tudo na sua mente. Então, de repente, você precisa fazer o quê? Você precisa selecionar todas aquelas ideias que você tem, você fazer uma ordenação daquilo para você ter uma mentalidade saudável, né? É, eu tinha uma pessoa que ouvia muitas palestras dele, muitas pessoas o conhecem, o Luiz Antônio Gasparetto, né? E ele falava assim, que quando a gente chegar em casa, depois do trabalho, a gente tem que sentar para a gente, começar a pensar tudo que você ouviu durante o dia, tudo que você presenciou, tudo a situação pelas quais você passou, e você ir meditando. Aconteceu um fato assim, esse fato, ele acrescenta alguma coisa para mim? Ele não acrescenta, então eu deleto, para mim não serve, tira aquilo ali. Aí aconteceu outra situação e eu aprendi com essa situação aqui, tal coisa deve ser assim, 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 esse eu vou guardar para mim. Entende? Então, ele falou que todo dia nós precisamos fazer uma seleção, né, do que nós vamos guardar na nossa alma para desenvolver, ou do que não precisa para nós, porque nós já temos a ideia formada a respeito, então a gente deleta aquela opinião que não serve para a gente. Porque se a gente deixa que aquilo fique em nós, aquilo vai entrar em choque com tudo que nós já sabemos e não vai chegar num ponto que nós vamos estar perdidos sem saber que direção a gente vai tomar, o que a gente vai fazer com todo aquele conhecimento que não serve para nada. Né? É limpar esse lixo que está tudo dentro de nós, de tudo que foram falando, e a gente foi guardando, e não fez esse backup aí no nosso interior. Né? Eu tinha um livro aqui, andei procurando, não achei, eu devo ter emprestado para alguém. Um médico escreveu sobre o corpo humano inteirinho, né? Ele falou que o corpo humano era uma máquina que é o único que não tinha um manual de orientação. Porque todo eletrodoméstico, você compra uma televisão, ela vem com manual, você compra uma geladeira, ela vem com manual, você compra uma omeleteira, coisa mais simples, ela vem com manual. E o homem, ele não tem um manual. O homem não vem com manual, né? Para você saber como você lidar com determinados órgãos, como você lidar com a sua mente, não existe. E esse médico, ele escreveu um livro sobre o manual do ser humano. Um livro muito interessante, eu acho que eu devo ter emprestado para alguém, mas eu vou dar uma procurada aqui ainda, e falar alguma coisa sobre esse livro, porque ele coloca as doenças, por que acontecem as doenças, né? Tudo por conta, né, que nós não temos conhecimento desse manual que é a máquina, o corpo humano. Né? E ele escreveu sobre isso, ele é um médico, né? Escreveu sobre cada órgão, tudo como funciona, ele fez teste, ele pesquisou pessoas, e ele foi colocando ali o que se deve comer, o que se não deve, sabe? É muito interessante isso. Então, o corpo humano é o único que veio sem o manual. Nós precisamos criar um manual individual, né? Nós entendermos ou entender o que passa dentro de nós e fazer aquele manual para a gente seguir, para que não tenhamos problemas, né? Então, existe, né, uma consciência anterior à matéria, que tem um fator externo que coordena todas as mutações. Então, de repente, a gente achar que a gente surgiu assim do nada, que a gente vive aqui e depois morre, né? É muito simples. Então, a gente tem que entender, existia, né? É possível a vida após a morte? É uma pergunta que as pessoas fazem. E a vida antes da morte? Como ela seria? Né? Como que seria? Seria a nossa alma. E todo dia, né, a gente precisa fazer uma pergunta para a gente, todo dia. Quem eu sou, realmente? Quem eu sou? Nós precisamos, né,
entender que existe um fator externo que coordena as mutações, tem uma influência externa para fazer com que tudo funcione coordenadamente, né? Então, tudo é possível, dependendo daquilo que nós aceitamos. Precisamos todo dia nos perguntar quem eu sou e precisamos estar acordados e não adormecidos, porque aquele que não desenvolve esse potencial, né, mental que ele tem dentro de si, essa capacidade que ele tem, porque capacidade todo mundo tem. Então, acontece que em umas pessoas está adormecido, né? E quando nós sabemos quem somos, não somos manipulados por qualquer um poderoso que vem e fala: você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Fala: não, para lá. Eu entendo um pouco do assunto, eu sei que não é por aí o caminho. Eu vou analisar a coisa, você não aceita. Agora, se você desconhece o assunto, né, você vai ter que aceitar. Então, é interessante, né, porque a gente ter esse conhecimento, porque a sociedade em si, ela é uma ilusão. A sociedade, ela criou um modelo, né, para as pessoas seguirem sem se preocupar realmente se isso vai ser bom para esse, vai ser bom para aquele. Nem tudo que é bom para uma pessoa é bom para outra pessoa, né? Até mesmo alimentação, comportamento, cada um tem a sua maneira de desenvolver o seu interior, cada um tem a sua maneira de processar a sua psique diante de determinados assuntos, né? Então, é uma variedade muito grande. Então, uma das prevenções que deveriam ser feitas nessa linha aí de saúde mental saudável do ser humano seria o que? Essa programação, né? Ensinar o ser humano a desenvolver a si mesmo, ensinar a desenvolver as suas potencialidades, ele passar a entender a sua mente, como ela processa, né, os sentimentos, como que se processa diante de um desencarne, como se processa numa situação de um casamento, como se processa num nascimento, né? Isso ninguém ensina para ninguém. Cada um vai fazendo as coisas, vai descobrindo, né? Se casa, forma família, daí vem os filhos, muitas mães novas, né? Nem sabe como lida com o filho, não faz uma programação familiar, quantos filhos eu quero ter, né? Que eu vou poder dar conta desses dois aí, como que eu vou educar meu filho? Não existe esse trabalho, não é feito, né? Com o ser humano aqui no Ocidente. Eu vi uns vídeos, né, da China muito interessantes. Lá, os pais, eles fazem dentro do quarto lá das crianças, ou na casa inteira, ele coloca aquelas cordas para as crianças andar nas cordas, enche de colchão embaixo, eles colocam as crianças sobem sozinhas, criança pequena, sobe, pendura na corda e vai e vem, sabe? Aquelas crianças viram cambalhota, fazem aquela ginástica de solo, sabe? A mãe, ela pega, ela força o bebê a fazer as coisas, ela enrola assim uma corda aqui na cintura dele e vai puxando ele, mostrando um brinquedo para ele, vem pegando, ela vai puxando, sabe? Então faz a criança desenvolver. E lá, nesse mesmo vídeo, depois tem as crianças das menininhas, 3 menininhas pequenininhas, elas todas levantam, já tem o chinelinho ali, elas tiram a fralda, levam no banheiro, joga a fralda no banheiro, já pega a roupinha lá no guarda-roupa, coloca a roupinha, vão no banheiro, escova o dente, as 3 menininhas escovam os dentes, né? Saem de lá, calçam os chinelinhos, vão tudo para a cozinha, né? Tá lá os pratinhos para elas comerem pronto, ela já pega cada um o seu pratinho, senta na cadeira e vai comer. Então, isso aí força a criança a desenvolver. Né? Aqui no Brasil, né, principalmente, vamos falar do Brasil, isso não acontece. As mães dão tudo mastigado para os filhos, faz o pratinho, coloca lá, põe na boca, faz aviãozinho, né? Se a criança não comer. Só que se a gente vai falar lá da China, falar, mas a China é comunista, daí, mas eles fazem isso. As crianças desenvolvem, são os primeiros, os medalhistas de ouro em tudo quanto é competição, porque desde criança eles fazem isso, os pais ensinam os filhos desde criança. Tem criança lá que desenvolve, lá nas artes marciais, tem um menininho que ele dobra o corpo inteiro, desde pequeno ele faz aquilo.
entendeu? Por isso que eles são os melhores, eles são treinados para serem seres humanos. Esquece a ideologia lá comunista, né, deles, mas eles seguem esse modelo e são os primeiros no mundo. Não estou dizendo aqui que o comunismo é bom, não é nada disso. Eu acho que tem certas coisas que tem que haver adaptação, né? Se aqui no Ocidente eles tivessem essa consciência, né, de estar fazendo com que a criança ela se desenvolva desde pequena, né? Isso aí seria muito útil, seriam seres humanos saudáveis, pessoas melhores, mais inteligentes, mais ligado aí com exercícios físicos, né? Desenvolver o corpo, desenvolver habilidades, né? Eles são excelentes na matemática, nos cálculos, que fazem, porque eles incentivam que as crianças façam isso. Aqui não. A criança vai na escolinha só fazer desenho lá e fica por isso mesmo, não é nada disso. Tem que haver uma revolução total nisso tudo. Daí fica lá nós todos aqui idosos, aqui tendo que buscar. Imagina quantas coisas foram enfiadas em nós, né? Quando eu fui para a escola, né, eu sabia, com 6 anos de idade, eu fui para a escola no primário, né? Eu sabia ler, eu sabia escrever meu nome e sabia a tabuada do 2 até o 9, porque meu pai ele me ensinava. Eu morava numa região que era muito frio e à noite, né, a gente ficava em volta assim colocava lá um negócio de brasa para a gente se aquecer, que é a região muito fria, mais para o sul do país, né? Então, ele ficava perguntando a tabuada para a gente, contando história. Minha mãe me ensinou a escrever o meu nome antes de eu ir para a escola. Eu fui para a escola alfabetizada, eu sabia o meu nome, eu sabia escrever direitinho o meu nome, conhecia as letras, vogais, conhecia a tabuada, né? Então, isso o meu pai me ensinou, e lá atrás, né? Antigamente fazia-se isso, hoje não faz mais. Ninguém faz, o filho vai lá, bota na escolinha, né? A mãe tem que trabalhar, larga o filho lá na creche primeiro, da creche ela vai para a escolinha, da escolinha ela vai para o primário, do primário ela passa, entra para o ginásio, do ginásio ela vai para o colegial, não sabe a tabuada. Eu tinha na minha escola lá crianças de primeiro, segundo ano de ensino médio que não sabiam tabuada. Eles não sabiam nada, porque é tudo metódico. Chegar no fim do ano, eles, não faltou muito lá, leva um trabalhinho lá, passa e vai passando todo mundo, com essa nova teoria aí, né, que inventaram aí, que o aluno não pode ser retido na escola. No meu tempo, o aluno que ele se saía melhor, ele ganhava medalhas, fazia-se aquelas comemorações. Agora diz que não pode mais, que a criança fica ofendido de ver o outro ganhar medalha. Mas da onde que tiraram isso, né? Não pode mais dar prêmio, não pode dar... Eu acho que deveria, sim, para que ele se esforçasse e tentasse ser o melhor. O melhor, a gente tem que ser o melhor do melhor. Ser o melhor do pior não resolve nada. Eu sempre ensinei meus filhos a ser o melhor do melhor. Porque ser o melhor do pior nós já somos. Então, nós temos que lutar para ser o melhor do melhor. Desenvolver essa capacidade na gente, e não ser neurótico. Ter em mente que o vitorioso não é aquele que sai numa corrida, ele sai correndo e chega em primeiro lugar. Não, para a lição da vida, vitorioso, né, campeão mesmo, é aquele que ele sai numa corrida e que ele cai, ele levanta, ele continua, ele levanta, ele continua e chega lá na reta final. Esse é que é o verdadeiro campeão da vida. É o cara que superou obstáculos. Que obstáculo nós temos? Temos deficiência de aprender alguma matéria? Temos. Então, o que nós vamos fazer? Nos especializar naquilo. Eu, desde criança, eu sempre gostei muito de matemática, de história, tudo eu ia bem. Português era uma lástima. O que eu fiz? Eu tinha que fazer uma prova, que no meu tempo, para entrar no ginásio, você tinha que fazer exame de admissão. Para entrar no colegial, você tinha que fazer de novo uma prova. Eu sei que muitos dos que estão me ouvindo vão lembrar disso. Então, o que eu fiz? Quando eu fui para eu entrar, terminei o primário, lá na minha escola, na minha cidade, não tinha o ginásio, tinha que fazer numa cidade vizinha. Eu fiz o exame de admissão, passei, estudei lá. Daí, meu pai foi transferido, ele era funcionário público, veio para uma cidade mais próxima aqui da capital, né? E eu tinha que estudar numa escola, eu queria estudar num instituto,
que era meu sonho de estudar, eu peguei o livro do Pascoal Segala, eu estudei 3 meses de capa a capa de português, para eu aprender português. 1 mês eu estudei. 6 horas por dia. Eu ia na escola cedo, voltava, fazia o serviço de casa que eu tinha que fazer, né? E ia estudar. Eu estudei esse livro de capa a capa, tudo. Eu passei em primeiro lugar no instituto. Quando eu falei para o professor que eu queria, o professor de português, que eu queria entrar no instituto para fazer o colegial, ele riu na minha cara. Ele falou: você não vai conseguir, lá é super difícil, a escola de elite só entra lá quem sabe mesmo, né? E quando eu vim e falei para ele que viu o resultado, que eu tinha passado em primeiro lugar, eu não acreditava. Só que eu estudei 1 mês, né? 6, 8 horas por dia. Eu peguei o livro do Segala, peguei de capa a capa, estudei tudo. Um livro de uma capa amarela, umas 400 páginas, eu lembro até hoje. Fiz todas as redações, estudei todas as leituras que tinha, busquei no dicionário as palavras todas que eu não entendia, fiz o vocabulário, fiz os verbos, fiz tudo e passei em primeiro lugar de todo mundo. Pessoas que tinham notas excelentes, melhor do que eu, não conseguiram passar, e eu consegui em 2 escolas maravilhosas, e eu pude estudar no instituto que eu queria. Foi do meu esforço. Então, todos podem fazer isso. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade em português, porque não sei se vocês perceberam, às vezes eu não falo S. Né? Meus filhos já me cobraram isso, eu esqueço de falar os S's, né? Das palavras em plural, isso é um erro gravíssimo de português, né? Mas eu estou me policiando nisso, entendeu? Eu tenho essa deficiência, então a gente tem que ter noção da deficiência da gente e tentar entender isso e melhorar. Em compensação, eu aprendo outros idiomas com maior facilidade. Né? Eu, futuramente, eu quero fazer meus vídeos em inglês também, porque eu tenho muitos amigos que entendem o inglês, aí eu tenho que ficar traduzindo para eles. Então, eu já faço uma live em português, uma live em inglês, e pronto, né? Eu vou fazer isso ainda, só estou aguardando aí um tempo, fortalecer esse canal, e depois começar a fazer as lives em inglês também para os meus amigos que falam a língua inglesa, para os franceses que falam a língua francesa, né? E era isso que eu queria falar para vocês, né? Não deixe, né, que a ilusão da sociedade dirija a vida de vocês. Quando eu acordar, pergunta quem eu sou na realidade, o que eu preciso melhorar em mim para que eu seja um ser humano melhor, né? Tenho isso como um costume, ensina isso para os seus filhos, ensina para os seus netos, eu tenho certeza que será de grande valia para todos vocês. Namastê.